Oi, Luísa Cisterna aqui, vamos bater um papinho. Estou aqui com meu chá na minha caneca de Jane Austen, maravilhosa. Então, como eu comecei a escrever? Já falei muito sobre isso, então é resumido mesmo, mas vou dizer para vocês alguns erros que eu cometi e que eu sei que muitos escritores também cometem e que a gente não precisa cometer, tá? Um quebrou a cara, serve para todo mundo, vamos partir para frente. Como eu comecei? Gente, sempre li muito, muito desde criança, tudo, coisa que devia, que não devia. E o tempo foi passando e o amor aumentando. Fui fazer letras, fiz literatura inglesa e americana, li todos aqueles maravilhosos autores internacionais também, traduzidos, não traduzidos, e aí vai. Quando chegou em 2018, parecia que aquilo ia explodir dentro de mim. Eu tinha muitas histórias, nada assim muito organizado, mas eu sabia que eu queria contar a história. Era uma coisa assim muito, muito forte. Eu sempre rabisquei algumas coisas, mas assim no sentido de memórias, coisas minhas, particulares. Quem sabe um dia os meus filhos, quando eu morrer, eles vão ler, eu não sei. Mas eu sempre rabisquei algumas coisas. E em 2018, eu realmente sentei para tomar uma decisão, qual era o caminho que eu ia tomar para poder ser uma escritora, ser uma autora, produzir os meus livros. O que eu fiz então? Comecei a ler mais e com intenção. Eu queria ser intencional naquilo que eu lia, porque eu sabia o que eu queria escrever, mas eu precisava ler muito para poder identificar aqueles elementos que eu queria na minha história. Também eu fiz um curso muito rápido online com uma poetisa, poeta aí do Brasil, e era de crônicas, e eu acabei até ganhando um concurso, segundo lugar, de uma crônica Filhos da Ditadura que eu escrevi. Aí eu fui me animando a escrever obras mais longas, e foi assim que eu comecei a escrever o meu quarto romance publicado, na verdade, foi o primeiro que eu escrevi, Renascer para Amar, mas como era o assunto de aborto, um assunto muito delicado, eu não estava preparada, eu não tinha as ferramentas para escrever sobre um assunto muito delicado. Então, aí eu parti para outra história, que foi Amor em Construção. Depois, quando você voltou, recomeços, aí eu já me senti mais pronta para voltar naquela história que eu tinha começado a escrever, mas mesmo assim, antes de eu começar a escrever essa quarta história, que foi a primeira, eu falei assim, não, eu preciso sentar e eu preciso estudar. O que eu fiz? Aqui em Calgary, na minha cidade no Canadá, a gente tem bibliotecas públicas maravilhosas. Eu tirava, assim, durante a semana, algumas horas para eu ir a uma biblioteca, não queria trazer os livros, eu queria ir, porque eu ia sentar e eu ia me concentrar e ia me inspirar no meio daqueles tantos livros. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar como escrever ficção. Então, eu peguei muitos livros, como escrever diálogos, como começar uma história, tudo isso aí que eu estou dando para vocês nos vídeos e nas minhas aulas também. Se você quer fazer aula, você vai lá no meu perfil no Instagram, que tem um formulário para você se inscrever. Eu tinha sede de alguém para me ensinar, eu não achava muita opção. Nem nada, nem online, nem nada disso. E aí eu fui estudar, porque eu sou uma pessoa muito disciplinada para estudar, e autodidata, né, e educadora, professora, então eu falei assim, bom, eu vou me ensinar a escrever. E a partir daí eu fui à biblioteca pública toda semana durante 8 meses. E nesses 8 meses eu estava escrevendo esses meus romances, mas aí eu percebia, quando eu estudava alguma coisa, eu percebia o seguinte, não tá legal. Eu estou escrevendo diálogo, eu estou enchendo de muita falação, muita coisa inútil, não está tendo subtexto, tem um vídeo aí em cima só sobre diálogo e subtexto. Falei, tá horrível, vou ter que reescrever. Então, esses primeiros livros eu tive que reescrever várias vezes, conforme eu ia lendo a respeito de um elemento, eu comecei errado, eu não posso começar assim. Eu não posso apresentar um personagem que não é o personagem principal sem ter um bom
bom motivo? Ou como eu uso o prólogo? Como eu uso o flashback? Como eu conto a história do passado do personagem? Eu não tinha essas técnicas. Mesmo lendo muito, claro, a gente tem aquele sentido de que o negócio está bom ou que não está bom, mas por quê? Eu queria saber por quê. Eu preciso saber por quê. Eu tenho muitos porquês em relação à ficção e essa curiosidade foi me levando a me aprofundar depois desses 8 meses que eu comecei a reescrever tudo que eu já estava, né, rabiscando e tal. Eu me senti mais segura para então publicar o primeiro livro, Amor em Construção. Hoje eu olho para trás, aí eu penso, tem coisas que eu mudaria na escrita desse livro? Obviamente que sim, gente. Mas eu não vou reescrevê-lo, porque isso faz parte da minha história como autora, entende como? Então, eu fui seguindo, fui escrevendo, estudando. Aí eu comecei a seguir vários escritores, eu comecei a comprar os meus livros, a minha coleção de livros, como escrever ficção, como escrever personagens, como escrever clímax, como escrever as cenas, como decifrar as partes das cenas. Eu comecei a fazer a minha coleção em casa, comprar esses livros e destrinchar esses livros e ler, e analisar, e escrever. Eu tenho vários cadernos com esses estudos que eu fiz, que eu tenho feito. Eu sigo também newsletter, eu recebo newsletter de gente que ensina a escrever melhor. Eu sei que vocês vão pedir indicação, mas todos estão em inglês. Eu não acho muito material em português. Quando eu acho, é resumo de algum outro post, de algum outro autor, como Stephen King e tal, que não é um livro técnico, é um livro de memória sobre escrita, que eu recomendo muito, é mais inspiracional do que técnicas em si, mas então já vou avisando que isso tudo está em inglês. Quem fala inglês pode me mandar um DM, que eu mando para vocês alguns links. Mas, de qualquer forma, todo dia, isso tem sido uma constante na minha vida. Todo dia eu recebo newsletter desses escritores que ensinam a escrever e eu estudo. Eu falo, nossa, eu reflito, que legal isso. Eu nunca tinha pensado. Ultimamente eu estou lendo muito sobre as sombras dos personagens e eu já falei sobre isso, e um dos meus vídeos aqui a respeito de personagens, eu tô assim, nossa, isso é muito interessante. Como passar, como mostrar essas sombras do personagem, que é esse passado, essa história, porque quando a nossa história começa, na verdade ela não começa, ela está no meio, porque muita coisa já aconteceu na vida dos personagens e a gente tem que passar isso para os leitores. Então, foi assim que começou e é assim que tem sido, entendeu? Agora vou falar para vocês a respeito de erros que eu cometi e de erros que nós, autores, sempre cometemos e que a gente pode muito facilmente evitar. Um grande erro, aí eu acho que é mais a inocência, é da gente achar que a gente vai bombar com o primeiro livro. Porque a gente vê, às vezes, né? O autor tal bombou, primeiro livro. Pode ter certeza que tem uma sacada de marketing muito grande por trás, uma editora muito grande por trás. Não é por sorte. Se você pega os maiores escritores hoje em termos de venda, como Stephen King, por exemplo, ele jogou coisa no lixo, que a mulher dele foi lá, catou, vocês podem ler no livro dele, nossa, isso aqui dá uma boa história, mas está péssimo, vai reescrever e reescrever e reescrever. Então, um dos erros é achar que a gente vai bombar com o primeiro livro, ou às vezes com o segundo, ou que uma editora vai assim se apaixonar. Não estou falando que é impossível, não estou. Eu estou falando que não é dessa forma que geralmente acontece. Eu sempre comparo com o jogador de futebol ou com celebridade. Quantos meninos tem jogando pelada por aí? Quantos jogadores bons tem em clubinho de futebol que, entendeu? Não tem fama. A gente tende a pensar só naquele que está no ápice. Aquele que está no ápice, ele chegou lá por mérito, eu acredito, mas quantos mais tem naquela pirâmide abaixo? Assim com os escritores, ainda mais
quando a gente é escritor independente. A gente tem prós e contras, né, de tradicional e independente. Eu estou falando mais com o independente porque a gente é sozinho nessa caminhada, no sentido de que a gente tem que aprender tudo, de tudo um pouco, para poder, né? Então, achar que a gente vai bombar de primeiro é muita ilusão. Eu tenho 25 livros, ou mais, não sei, perdi a conta. Eu sei o seguinte, não estou bombando. Eu tenho leitores fiéis e que eu amo. Mil beijos para vocês, que vocês são comigo, vocês escrevem comigo, vocês me dão palpite quando vocês betam. Pode colocar isso assim na história. Se faz sentido, eu coloco, e você sabe que eu coloco. Eu não escrevo sozinha nesse sentido, mas eu não bombei, entendeu? Eu tenho vários títulos, eu estou sempre produzindo, mas eu não bombei, não larguei o meu emprego, provavelmente não vou largar tão cedo, né? Então, esse é um erro. Outro erro é a gente forçar o crescimento. O que eu chamo de forçar o crescimento? Às vezes, pagar para a pessoa fazer resenha, eu fiquei sabendo disso outro dia, eu fiquei assim, como assim pagar para a pessoa fazer resenha? Eu não sei, a pessoa leu, ela se envolveu, eu quero que a pessoa faça resenha do coração. Eu sou mais em tudo orgânica, tanto para escrever quanto para esse crescimento. Eu acho que tem que ser assim. Eu não tenho ninguém, uma editora, para fazer um marketing pesado, e eu não acho que o Brasil tenha dinheiro, tenha caixa, as editoras, para fazer marketing pesado. Tanto é que eles investem em quem? Eles investem em quem já tem nome, em pessoas que já têm milhões de seguidores, ou já coisas importadas na maior parte das vezes. Não vai investir em mim, porque eu não tenho milhões de seguidores, eu não tenho o quê? Eu não tenho nem 3.000 seguidores em Instagram, nem nada, eu não sou celebridade, eu não faço 1.000 palestras, então eu estou sabendo que não cresce assim, eu não tenho como produzir e forçar e ficar atormentando as pessoas e ficar mandando direct para as pessoas. Não é assim, vai tomar birra. Ainda mais quando o nosso material, sinceramente, não é muito bom, entendeu? Então, não tem como a gente forçar a pessoa, compre, 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 compre. A gente faz o nosso marketing e deixa para lá. A gente escreve bem e deixa para lá. Quem tiver que chegar, vai chegar. Sabe como? E agora deu uma sede.